sobre esse caso para você e daqui a pouco os últimos detalhes. Mas deixa eu falar um pouquinho de saúde com você agora, deixa eu chamar a sua atenção. Olha só esse número, de cada 100 brasileiros, 43 estão bem acima do peso ideal. A obesidade é um problema grave que atinge adultos, adolescentes, crianças, enfim, todo mundo. Na terceira idade, conviver com as gordurinhas a mais pode ser ainda mais perigoso. Obesidade é o tema da nova série de reportagens do Hoje em Dia. E a repórter Rosana Cardim ouviu especialistas e vai mostrar para a gente agora como excesso de peso pode ser prejudicial na gravidez. Segundo os médicos, gestantes obesas aumentam em até 15% as chances de o bebê nascer com problemas cardíacos. Veja agora a primeira reportagem da série Obesidade. Está mais gordo, e isso é fato. Os dados da Organização Mundial da Saúde são alarmantes. Em 2015, seremos 1,5 milhão de obesos. Mas por que engordamos? O que a gravidez tem a ver com a obesidade adulta? A situação é tão grave que já atingiu crianças e adolescentes. Esta semana você vai conhecer histórias como a de Sara. Ela tem apenas 8 anos e já faz dietas para eliminar problemas de gordura no fígado. Vai saber ainda como Stephanie, de 13 anos, enfrentou bullying na escola por estar acima do peso. A atleta Sueli se surpreendeu ao saber que era obesa. Vai entender por que 50% dos pacientes que fazem cirurgia do estômago podem engordar novamente, como Mari. O que podemos aprender com Dona Maria de Lourdes? E ainda, o que dizem os especialistas? Tudo isso a partir de agora na série Obesidade, Questão de Saúde no Hoje em Dia. Cláudia Regina mede 1,64 m de altura e pesa 87 quilos. Está 20 acima do peso ideal. Ela faz parte de uma estatística onde 43% dos brasileiros se enquadram: o sobrepeso. Meu problema é massa, é pão, não é nem doce, é massa. É refrigerante, é lanche, é pizza, é esfirra, essas coisas assim gostosas, mas que engordam muito, né? Desde que nascemos, temos uma relação emocional com a comida. O bebê nasce e procura o peito da mãe. Chorar é um dos sintomas de fome. E quando crescemos? Se estamos tristes, comemos. Felizes, também comemos. As nossas comemorações quase sempre são em volta de uma mesa. E quando chega a visita em casa, oferecer algo para comer é sinal de acolhimento e educação. É fato, o mundo nos trouxe facilidades que o homem das cavernas jamais imaginou. Fogão a gás, micro-ondas, geladeira e quem diria? Comida em casa com um simples telefonema. Mas tudo isso teve um custo para a saúde. O engordar, do ponto de vista físico, é um aspecto visual. Do ponto de vista médico, é maior índice de doenças, hipertensão, obesidade, derrame, infarte, problemas de coluna. Todos esses problemas geram mais doença e geram mais mortalidade, geram mais tempo de hospitalização, geram mais gastos da saúde em tratar a população. Com todo tipo de bombardeio e estímulos, pensamos em comida pelo menos 200 vezes ao dia. Quando sentimos fome, o estômago produz um hormônio chamado grelina e avisa o cérebro. Quando a fome é saciada, outro hormônio indica que estamos satisfeitos, o PYY, sintetizado no intestino. E por que uns sentem mais fome que outros? Os pesquisadores descobriram que nos gordos os níveis de PYY são baixíssimos. Em compensação, a grelina, o hormônio da fome, é maior. Se essa regulação for 10% alterada para um lado ou para o outro, isso vai levar a diferenças no peso corporal. E o que a gente vê é que geneticamente tem indivíduos que têm esses hormônios regulados de uma forma diferente. E como saber se você se enquadra nesse caso? O indivíduo está bem orientado com um programa alimentar, está tentando fazer uma atividade física e não consegue seguir esse programa, é porque ele tem alguma alteração.
Ainda segundo o endocrinologista, nesses casos seria indicado o uso de medicamentos controladores. E qual é a primeira coisa que fazemos quando estamos fora do peso? Eu já ouvi muita gente falar que para de comer, né? Quando ficamos longos períodos sem comer, o nosso cérebro entende que, assim que o alimento cair no estômago, deve armazenar calorias, por uma questão de sobrevivência. É aí que começamos a acumular gordura. Então, uma pessoa que consome 1.500 calorias somente no jantar, ela é uma gorda. Ou então vai ficar gorda, ou se está gorda não vai emagrecer. Mas se você dividir as 1.500 calorias, um pouquinho mais do almoço, um pouquinho mais do café, um lanchinho, um outro lanchinho, e não abusar da alimentação à noite e praticar atividade física, lógico, você vai emagrecer. Nos últimos 100 anos, a única forma de calcular o sobrepeso era através do índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se o IMC ficou acima de 25, você está com sobrepeso. Foi o que aconteceu com Fabiana. Aos 36 anos, tem 1,65 m de altura e pesa 76,5 kg. Me sinto gorda, me sinto obesa. E ela tem certa razão. Pelas contas, ela já poderia ser considerada obesa nível 1. Tanta obsessão levou Fabiana a várias dietas milagrosas e até aos medicamentos. Tomei um remédio, emagreci, mas depois não adianta nada, né? Volta tudo outra vez. Mas a ciência evoluiu e hoje temos exames como a bioimpedância, que calcula a quantidade de gordura, músculo, de osso e de água na composição do peso. Outro exame é a calorimetria indireta, que mede a quantidade de calorias que o corpo necessita para funcionar diariamente. Fabiana fez os 2 exames e descobriu que precisa de 1.656 calorias diárias. Nada que 5 refeições balanceadas não possam resolver. Os resultados, outra surpresa. Mais da metade do peso dela é de músculo. Mas o exame também indica que ela tem que perder 7 quilos. E o mais incrível, Fabiana tem excesso de água, quase 38 litros. E para reduzir este volume de forma saudável, só há um caminho. A reeducação. Seguida de exercício físico, né? Alguns hospitais públicos já disponibilizam esses exames, mas por enquanto só para grupos de estudo. Na rede particular, o custo sai em torno de R$ 300. Todo mundo sabe o que tem que fazer para perder peso e levar uma vida saudável. É só diminuir a quantidade. Foi a única dieta que eu fiz. Resolveu? Resolveu. Nunca tomei remédio. Eu gosto muito de comer verdura. Isso, água, bastante água. Qualquer dieta não terá nenhum sucesso se não for associada à atividade física, no mínimo 5 vezes por semana. Pesquisas recentes mostram que mulheres gordinhas têm 10% a mais de chances de gerar filhos obesos. Cláudia só ficou sabendo disso depois de ter engravidado. Eu tenho uma criança agora, né? Então é um sacrifício que vale muito a pena. Mas se eu vou comer uma pizza, eu penso já 2 vezes. Pelos conselhos da vovó, Cláudia deveria comer por 2, já que está no 5º mês de gravidez. Mas pela avaliação médica, a recomendação foi outra. Até o 3º mês de gestação, essa mulher não pode ganhar peso nenhum. Por quê? Porque a criança, o feto, ele pesa no máximo 100 gramas até o 3º mês. A partir do 4º mês, 1,2 kg por mês, até o final da gestação. O que Cláudia não sabia é que a obesidade dela aumenta em 15% as chances do filho de ter problemas cardíacos ou desenvolver outras doenças. Com relação à mulher, desenvolver diabetes gestacional, que é um problema seríssimo, pode levar até óbito fetal no final da gestação. Cláudia mudou os hábitos, entrou na hidroginástica e fez reeducação alimentar. Hoje, come muito mais que antes e até perdeu 2 quilos. Um cardápio bem mais saudável. Então eu como uma fruta, um pão integral, evito fritura, doce, refrigerante. Então eu estou seguindo nesse caminho, né?
Amanhã você vai saber o que é gordura marrom e como ela pode revolucionar o combate à obesidade. E qual o papel da reeducação alimentar na vida de crianças e adolescentes que já chegam a 22 milhões de obesos no Brasil. E como a família é importante nesse processo.